Pronto. Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos. Em honra aos que já estão na sala, eu vou começar a aula. E aí eu queria agradecer a presença. Somos em 8 pessoas, contando comigo, né? Gisele, Késia, Laís, Paulo Gustavo, Pedro Lucas, Ruth L, Samara. Sejam todos muito bem-vindos à aula. Nós vamos dar continuidade à aula anterior, tá certo? Mas não sem antes fazer uma pequena revisãozinha. A qualquer momento vocês podem ativar o áudio para poder interagir comigo, corresponder, perguntar as dúvidas. Fiquem à vontade. Tá? Então, mostrando o quadro da aula anterior. Pronto, esse daí, ó. Na aula passada, pessoal, a aula anterior aconteceu dia 27. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Dia 27 de maio foi nossa última aula de física. E aí nós estamos no assunto de elerodinâmica. Nós já vimos o que é corrente elétrica, o que é DDP, que é voltagem, né? O que é amperes, o que é circuito elétrico. Nós já vimos alguns conceitos que juntos vão dar continuidade a esse assunto. Tá? O assunto da aula passada foi resistores e as leis de Ohm. Então nós vimos primeiro o que é resistência elétrica, que é quando o material oferece dificuldade à passagem da corrente. E a corrente elétrica são os elétrons em movimento. Isso aí são aulas anteriores. Vocês podem estar acessando essas aulas aqui através do link. Ó. Esse quadro virtual ele está disponível em 3 plataformas. Está no WhatsApp, nessa data, dia 27. Está no Aluno Online e está no Google Classroom, que é a Google Sala de Aula. Vocês podem estar tendo acesso a esse quadro e a todos esses links, tá? O link da aula anterior, dessa aula aqui, né? Que eu estou mostrando o quadro para vocês. E aqui embaixo, ó, o link do software educacional que a gente usou, o aplicativo que a gente usou para simular corrente elétrica em um circuito, tá? O João está falando, depois vê a questão do horário da aula. Ah, João, tá falando que o horário tá ruim, horário da aula. Eu fico revezando, né? Eu fico revezando entre as turmas, tá bom? A aula anterior não foi nesse horário de vocês, se você reparar. Né? Então eu fico revezando entre as turmas, tá bom? Eu tô com planos de colocar nossas aulas sempre à tarde. Primeiro, segundo e terceiro. Hoje vai ter uma reunião com o núcleo gestor, às 3 horas da tarde. E aí eu tive que passar a aula dos primeiros anos, que seria nesse horário, para amanhã. Mas fora isso, nossas aulas vão continuar sendo à tarde. E aí eu fico revezando entre os 3 anos, tá bom? Tá certo. Diz aí, qual seria o horário bom para ti sempre? O almoço aqui em casa também só sai tarde, mas ultimamente tem saído cedo. Tá bom, vou ver a possibilidade, viu, meu amigo? Mas vamos lá. Seja bem-vindo a todos que entraram agora. Eu estou fazendo uma pequena revisão da aula anterior ao mostrar o quadro. Passando esse conceito de resistência elétrica, nós vimos o que é resistores. Os resistores são aparelhos criados pelo homem para transformar, aqui ó, energia elétrica em energia térmica, ou seja, eles são feitos para esquentar. Efeito Joule é o nome desse efeito.
na física, né? Tá aqui o símbolo de um resistor real, esse aparelhinho usado em circuitos elétricos para poder diminuir a corrente elétrica, esquentando, né? Aí nós vimos a primeira lei de Ohm. Nós acabamos a aula passada, do dia 27, conhecendo essa primeira lei. RUI, ou URI, resistência, voltagem, DDP, diferença de potencial, tudo isso é a mesma letra, U. E o I é a famosa corrente elétrica, intensidade da corrente elétrica. Aí nós vimos que todo condutor considerado ôhmico, ou seja, que obedece à lei de Ohm, tem que ter o gráfico de uma reta. Como assim? Se eu pego 5 volts, a corrente que passa por ele é 2,5 amperes. Se eu duplico a voltagem, 10 volts, a corrente duplica também. Se eu triplico a voltagem, 15 volts, a corrente triplica também. Se eu quadruplico a voltagem, a corrente quadruplica. Ou seja, são diretamente proporcionais, comportamento de uma reta. E aí quando eu pego o U e divido pelo I, dá sempre a mesma letra, o mesmo número, que a gente chama de resistência elétrica. Essa foi nossa última aula. Aí nós resolvemos uma questão da lista. E aí, essa lista aqui, essa lista que foi postada, se eu não estou enganado, na semana 9 de estudos domiciliares. Tá aí a lista de 20 questões do livro. Essa lista aí, ó, na primeira página. A gente tem 6 questões. Na segunda página, 7 questões. Na terceira página, 6 questões. Na última página, apenas uma. Todas essas questões são sobre os assuntos que nós vamos ver. Corrente elétrica, você já tem condições de fazer essas 3 primeiras questões. Resistência elétrica. Também aqui, ó, a 12, a 13, a 15 do livro, quer dizer, a 15 é sobre as leis de Ohm. E a gente vai acabar hoje esse assunto. Então vocês vão ter condições de fazer até a 16. Tá? Eu hoje vou fazer 2 questões dessa lista, só para dar como exemplo. Mas vamos para a aula de hoje, propriamente. Essa foi nossa revisão da aula anterior. E agora vocês vão ver o quadro da aula de hoje. E aí a justificativa aqui da minha carinha triste é porque eu já não aguento mais trabalhar de casa. Não vejo a hora de voltar. Então, um saco trabalhar à distância. É muito mais trabalho do que pessoalmente. Nós estamos mais perto que longe, né? Isso é o que me enche de esperança. Então, só para esquentar, pessoal, eu vou começar com uma questão que revisa a nossa aula anterior. Questão sobre a primeira lei de Ohm. Tá bom? Então, a questão fala assim. Vocês podem ativar o microfone se não estiver entendendo ou se tiver alguma dúvida. Acompanha aí. A questão fala assim. Ó. No diagrama a seguir, no gráfico a seguir, o gráfico aqui embaixo, ele está representada a curva característica de um resistor mantido a temperatura constante. Na verdade não é uma curva, é uma reta, né? Analise as seguintes afirmações. A primeira, o resistor em questão é ôhmico? Então é para a gente dizer se está verdadeiro ou falso. Deixa eu pegar aqui uma caixa de texto. Eita. Pronto.
E a gente vai dizer se está verdadeiro ou falso essa opção. V ou F. O resistor é ômico ou não é? Como é que eu sei se um resistor é ou não é ômico? Ele tem que obedecer à primeira lei de Ohm. Ou seja, ele tem que ter o comportamento de uma reta. Como o próprio gráfico está mostrando, por ser uma reta, a gente já pode concluir isso, tá bom? Eu já vou botar aqui a justificativa da afirmação 1. Afirmação 1. Por ser uma reta, podemos dizer que o resistor tem comportamento ômico. Pronto. Então a primeira afirmativa está verdadeira. Isso aí, afirmação verdadeira. A segunda. Vai ser V ou F? Olha o que a segunda diz. A resistência elétrica do resistor é igual a 5 ohms. Essa letrinha ômega, desculpa. Essa letrinha grega, ômega, né? Do alfabeto grego, é em homenagem ao cara que estava estudando, tá? É a unidade de resistência elétrica. 5 ohms. A resistência elétrica do resistor é igual a 5 ohms. Isso significa que são gastos 5 volts para produzir 1 ampere de corrente. Vamos ver se isso está verdadeiro. Vamos olhar para o gráfico e tentar calcular a resistência dele. Deixa eu botar aqui tópico 2. Como é que a gente calcula a resistência? Primeira lei de Ohm. A formulazinha lá. Pronto. R vai ser igual a U dividido por I. Então vamos tentar calcular essa resistência. O R vai ser igual. Vamos pegar o primeiro U aqui do gráfico, ó. 10 volts. Tá vendo aqui, ó? U em volts, 10 volts. Então colocando no lugar do U. Qual é a corrente dele? Liga para o gráfico, desce, corrente vale 2 amperes. 10 dividido por 2, isso vai dar igual a 5. E aí, 5 ohms, né, a unidade. Deixa eu só botar o alfabeto grego aqui. Aqui. Pronto, 5 ohms. Então, está correto. Significa que são 5 volts a cada 1 ampere. Verdadeiro também. Terceira afirmação. Aí a gente já pode ir eliminando, tá? Para economizar tempo. Primeira e segunda são verdadeiras.
Aí o comando da questão pede as corretas. São corretas as seguintes afirmações. 1 e 2 e 3 pode ser. 1 e 4, apenas 1 e 4, ó, já está fora. Já vamos riscar. Está fora aqui. Apenas, o item C. Apenas 1, 2 e 4, pode ser. 1 e 2 está correto, a gente sabe. Todas estão corretas, pode ser. Apenas 1 e 2 pode ser. Por enquanto a gente eliminou só a A e a B. Ou só a B, quer dizer. Vamos para a afirmativa 3. A intensidade da corrente I2 indicada no diagrama é 6 amperes. Essa I2 aqui, ó. Será que é 6? Afirmação 3. Como é que a gente pode calcular? Do mesmo jeito da 2, ó. Vou até copiar ela aqui para o lado. Afirmativa 3. R igual a U sobre I. Só que a gente já sabe quanto vale o R. O R vale 5, como a gente calculou aqui no item anterior. Então vou botar no lugar do R 5. Qual é a voltagem que ele pediu no item? Ó? A intensidade da corrente I2, indicada no diagrama, é igual a 6 amperes. O I2 é esse aqui. Qual é a voltagem dele? Olha para o gráfico. Ó. 30 volts. Então, se eu botar 30 no lugar do U, que é a voltagem, vai sobrar o I para encontrar. E aí alguém falou no chat. Dá para fazer por regra de 3, simples, né? Dá para fazer sim por regra de 3. Gustavo, só por ser uma reta, o gráfico, isso já é indicativo de que a gente pode fazer a questão por regra de 3. Ora, como seria? Se eu tenho 5 volts para 1 ampere, essa é a minha base da regra de 3, né? Então é como se fosse aqui, ó. Deixa eu botar aqui o que o Gustavo está dizendo. É até bom a gente ver no gráfico, isso aí. Se eu botar bem aqui, pessoal, ó. Olha pro gráfico aí, eu estou mexendo no gráfico. Pronto. Se eu botar 1 aqui. O correspondente a ele, para que seja uma reta, né? No lado aqui da voltagem seria 5. Deixa eu só pegar aqui a retazinha para vocês poderem perceber melhor. Pronto, quando eu ligo 1, ó, até o gráfico, e do gráfico para a reta vertical, pronto, tá aqui. Pra cá, ó, vai dar mesmo no 5. O 1 amperes, 5 volts. Aí 10 volts, 2 amperes. Se eu fosse por 3, vamos lá, seguindo o raciocínio. Isso é uma regra de 3. Se eu fosse por 3, ou por 4, ou pro 5, e assim vai, né? Se fosse 3, pronto, a gente ia crescer aqui pro gráfico.
E aí ia bater aonde? 5, 10, o próximo é 15, ó. Pronto, o próximo é 15. O 3, quando for 3 amperes, vai dar 15 volts. Quando for 4 amperes, vai dar 20 volts. Quando for 5 amperes, vai dar 25 volts. Quando for 6 amperes, vai dar 30 volts. É isso que o Gustavo está falando. Dá para fazer por regra de 3, tá bom? Mas prosseguindo aqui, ó, na resolução, vou multiplicar meios pelos extremos. Vai ficar 5i é igual a 30. 5i é igual a 30. Então, o i vai ser igual a 30 dividido por 5, que vai dar 6 amperes. Então, a afirmação 3 também vai estar correta, porque ele falou assim: a intensidade de corrente I2 indicada no gráfico, no diagrama, é igual a 6 amperes. Acabamos de ver. Verdadeiro também, terceiro item. Então pode ser o item A, aí a gente já elimina o item C. Todas verdadeiras pode ser. Somente 1 e 2 já não pode ser, porque a 3 é verdade. Então a gente fica só entre a A e a D. Ou todas são verdadeiras, ou então apenas 1, 2 e 3. Então vamos para 4. Se esse resistor for percorrido por uma corrente de 2 amperes, está aqui ó, no gráfico, 2 amperes, 10 volts. O que é que ele fala? Durante 20 segundos, consumirá 400 J de energia, 400 joules de energia. Será verdade isso? Galera, esse item só dá para vocês fazerem quando a gente estiver falando de energia gasta, energia elétrica que a gente gasta nas nossas residências, tá? Então é um assunto um pouquinho mais para frente, talvez próxima aula, que eu vou falar sobre potência e energia elétrica. Hoje, a aula de hoje é para a gente concluir as leis de Ohm, tá bom? Então aqui eu estou revisando a primeira lei. São apenas duas. No item 4, o que é que ele fala? Que esse resistor, quando percorrido por 2 amperes, durante 20 segundos, consumirá 400 joules de energia. Para a gente calcular a energia, pessoal, deixa eu botar a fórmula aqui. A energia elétrica, a gente vai ver um pouquinho mais lá na frente, mas vou botar logo a fórmula aqui, porque exige, o item exige. A energia vai ser a multiplicação de 3 coisas. A corrente elétrica multiplicada pela voltagem multiplicada pelo tempo. Multiplicada pelo delta T. Pronto. Isso é corrente elétrica. Ou isso é energia elétrica gasta. Então vamos substituir os valores para poder encontrar. E ver se bate com o que o item diz. A energia vai dar corrente. Ele está querendo que seja 2 amperes. É importante você saber o que é cada letra. U significa o quê? Voltagem. Olha para o gráfico. 2 amperes vão ser 10 volts. E o tempo?
O tempo de uso desse resistor, ele disse que é 20 segundos, ó. Então isso acaba dando 2 vezes 10 vezes 20. 20 vezes 20, 400 joules. 400 joules de energia gasta. Tá verdadeiro também o item. Então todas estão verdadeiras. O item correto a ser marcado é o item A. Ou A não, né? Tem D. Todos estão verdadeiros. Tranquilo? Questãozinha que revisou aí. Alguma dúvida ou não? Tá de boa? Vamos prosseguir então. A aula de hoje vai acabar, pelo que eu estou vendo, antes do esperado. Prosseguindo, nós vamos ver a segunda lei de Ohm. Pronto. Aí o quadro que eu preparei para vocês resume um pouco. Tá? Diz assim, ó. Que a segunda lei de Ohm quando o homem continuou, o homem, né? O George Simon Ohm, aquele cara que a gente viu na aula anterior, quando ele continuou fazendo experimentos, tentando calcular a resistência de certos materiais, ele achou uma outra lei, que foi a segunda lei. Essa não tem mais a ver com grandezas externas, como corrente elétrica e voltagem. Essa tem a ver com o próprio formato do fio, ou o material de que o fio é feito. Olha só. Prosseguindo seus trabalhos, Ohm procurou identificar as grandezas que influenciam na resistência elétrica, chegando então a outra lei. A segunda lei de Ohm fornece a resistência elétrica de um condutor em função de quê? Olha só, do material de que é feito o fio. Então pode ser que um condutor conduza melhor a corrente do que outro por causa do material de que é feito. Hoje em dia, a gente sabe, por exemplo, que o ouro conduz melhor a corrente elétrica do que a prata, do que o bronze, do que o cobre. O ouro é um dos melhores condutores. Só que nos fios da coelce, para distribuir energia elétrica, eles usam cobre. O cobre também é um excelente condutor, mas quem conduz melhor é o ouro. Por que não botar o ouro nos fios? A resposta é óbvia, né? Então depende do material, tá bom? De que é feito. E esse material tá aqui a letra, ó. Essa letrinha grega chamada Rho. Ele significa resistividade elétrica do material do fio. Isso aqui geralmente a questão dá. Fio de cobre, fio de prata, fio de alumínio, condutor. A questão vai te dar esse valor, que é o valor da resistividade elétrica do material. Então depende do material, mas depende também do comprimento, o que a gente chama de L, o comprimento do condutor. Quanto mais longo ele for, maior vai ser a resistência dos elétrons ao passar, porque tem mais partículas para se chocar. Então depende do comprimento do fio, mas depende também da área do corte dele. Se eu corto o fio aqui, ó, essa parte azul, a área do corte, tá? Corte assim, ó, transversal. Quanto menor a área, quanto mais fino for o fio, maior vai ser a resistência. Então é como se estivesse apertando o fio, afinando ele, dificultando a passagem dos elétrons. Maior é a resistência, são inversamente proporcionais. Aí ele descobriu essa fórmula,
a resistência, a segunda lei dele, a resistência também vai ser igual a ρ vezes L sobre A. Beleza? Resistividade, comprimento e área. Aí tem algumas frasezinhas para decorar, vocês procurem lá na internet. Frases para decorar a segunda lei de Ohm. Tá? Então vamos para a questão de exemplo. Aqui, a questão de exemplo. A questão fala assim: a área A de um círculo de raio R é dada por πr ao quadrado. Isso aqui ele não precisa nem dar pra gente, viu? Isso aqui é obrigatório a gente conhecer a área de uma figura geométrica simples como o círculo. A área do retângulo, a área do quadrado, a área do triângulo. Você tem que saber. A área A de um círculo de raio R é dada por πr ao quadrado. Calcule então quantos metros deve ter um fio de cobre. Está querendo saber o comprimento do fio. Quantos metros ele deve ter? Um fio de cobre com 2 milímetros de diâmetro. Bem fininho. 2 milímetros de diâmetro. Para que a sua resistência elétrica seja de 1 ohm. Considere a resistividade do cobre igual a esse valor aqui. Ele está te dando a resistividade do material do fio, do cobre. 1,7 vezes 10 a menos 8. E use o π igual a 3,1. Então o que é que ele quer da gente? Ele quer que a gente encontre quantos metros deve ter esse fio. Eu vou grifar os principais dados da questão. Então olha só, ele me deu a área do fio, isso é importante. O que mais? Ele pediu para eu calcular quantos metros de fio a gente deve ter. E esse fio tem 2 milímetros de diâmetro, é tipo a espessura do fio, é aquela área lá que a gente falou. 2 milímetros de diâmetro, para que a sua resistência elétrica seja de 1. Aí ele deu a resistividade do material, que é o cobre, e pediu para a gente adotar o π como sendo 3,1. Então vamos lá, pegar a fórmula. A segunda lei de Ohm fala o que pra gente? Que a resistência vai ser igual à divisão de quais grandezas? Letrinha grega ρ, que significa resistividade, vezes L, que é o comprimento, que a gente está querendo encontrar, sobre o A de área. Então vamos substituir o que a gente já tem. Então substituindo, a resistividade é 1,7 vezes 10 a menos 8, vou colocar aqui, 1,7 vezes 10 elevado a menos 8. O comprimento a gente vai deixar,
A resistência a gente tem, ele quer que a resistência seja 1, ó. Resistência elétrica seja igual a 1. Então vou tirar esse R e colocar 1. E aí só sobrou o A e o L. Esse A, pessoal, é a área do fio. O fio é muito fino. Então deixa eu desenhar ele aqui pra vocês, ó. É como se eu pudesse pegar, deixa eu ver aqui, um cilindro. Pronto. E aí eu desenhasse um fio bem fino. Pronto. Tá aqui o fio. Fio bem fino. Essa área dele essa areazinha aqui, ó, é πr ao quadrado. Então a gente vai tentar encontrar essa área para poder colocar lá no lugar do A. A área do fio vai ser igual a π vezes r ao quadrado. E aí, ele deu diâmetro. Ele não deu raio, mas ele deu diâmetro. O diâmetro do fio é 2 milímetros. Só que a gente sabe que da circunferência, o diâmetro é 2 vezes o raio. Né? Olha só. Vou fazer uma circunferência aqui. Pronto, o raio é como se fosse 2 vezes o diâmetro. Isso aí também já é informação que vocês devem ter lá do primeiro ano, tá certo? Então olha só, se eu pegar aqui, o raio vai do centro do círculo até a extremidade. Isso é o raio. R de raio. Tá aí. Agora tem raio pro outro lado também. Eu posso muito bem pegar o outro raio aqui formando o diâmetro do centro até a outra ponta. Então eu sei que aqui é um raio, aqui é outro. E tudo é chamado de diâmetro. Pronto. Ou seja, o diâmetro é 2 vezes o raio. 2 raios. Então é isso que eu vou botar ali na fórmula de área. A área, que eu apaguei aqui, né, sem querer, vai ser igual a π vezes o raio ao quadrado. A gente vai começar a substituir. Ora, se o diâmetro é 2 vezes o raio é metade do diâmetro. Vocês concordam? Deixa eu fazer aqui, ó. Se o diâmetro é igual a 2R, então
R vai ser igual ao diâmetro sobre 2. Então é isso que eu vou botar aqui no lugar do R. No lugar do R eu vou botar D sobre 2. Diâmetro sobre 2. E a gente vai começar a substituir os valores. Para encontrar a área, jogar aqui de volta e achar o L, que é o comprimento. Então, jogando os valores. Agora, cuidado com as unidades, tá? O diâmetro não pode ser em milímetros. Tem que ser em metro. Então, a gente vai pegar e transformar 2 milímetros. A gente vai transformar aqui para metro. Então, 2 milímetros é a mesma coisa milímetros vai ser igual a quantos metros? De milímetro para metro foi nossa primeira aula de física do ano inteiro, do primeiro ano. Vocês nem se lembram como se transforma, né? Mas só voltar 3 casas. Vai ficar 0,002 metros. Metro, decímetro, centímetro, milímetro, tá? Decímetro, centímetro, milímetro. São 3 casas. Do metro por milímetro, milímetro por metro. Que é a mesma coisa colocando em potência de 10 para ficar mais fácil o nosso cálculo. 2 vezes 10 elevado a quanto aqui? Menos 2. Quase, Gustavo, olha só. A vírgula está aqui e vai voltar quantas vezes? Ó? 1, 2, 3. Vai ficar bem onde o cursor está. Ó. A vírgula sai daqui e vai andar 1, 2, 3. Então isso vai ficar 2 vezes 10 elevado a menos 3. Agora sim está em metros. E é esse valor que eu vou jogar aqui no lugar da distância. Distância não, né? Do diâmetro. 2 vezes 10 a menos 3. No lugar do π, a gente coloca o que ele pediu, 3,1. E no lugar do diâmetro, a gente coloca 2 vezes 10 a menos 3. Pronto. E aí, prosseguindo no cálculo, a gente vai poder cancelar o 2 de cima com 2 de baixo. Deixa eu mostrar aqui. Pronto, é esse 2 aqui, ó. Eu vou cancelar ele com esse 2 aqui de baixo. Pronto. E aí a nossa conta vai ficar 3,1 vezes, tira esses 2. Vai ficar só a potência aí. Potência de potência, multiplica os expoentes. Então a área vai dar 3,1 vezes 10 elevado a menos 6, que é a multiplicação desses expoentes.
3,1 vezes 10 a menos 6 metros quadrados. Essa é a nossa área que a gente vai jogar de volta. Lá na nossa fórmula. A gente vai pegar ela aqui e jogar de volta lá na fórmula. Tá dando a mesma coisa, né, Juan? Tu fez como? Fez tudo junto, foi? Pode ser também. Desde que chegue no mesmo resultado. Ah, tu fala modo tradicional, é o que? É tirando as potências? Tirando esse negócio de 10 elevado, botando em número mesmo? Ah, show. Pode ser. O que eu sempre aconselho é que vocês façam do jeito que acham mais seguro, que sentem mais segurança. Se sente insegurança trabalhando com potência, eu acho melhor, entendeu? Porque eu já estou acostumado. E também porque lá no Enem vocês vão encontrar as opções tudo em potência, tudo em notação científica. É bom treinar isso aí. Ah, no final tu transformou em potência. Show de bola, então. É para dar certo também. Jogando de volta na fórmula, vai ficar como, então, ó. Vai ficar 1 vai ser igual, repete tudo, e aonde tem A, eu vou botar esse valor. Três vírgula um vezes 10 a menos 6. Pronto. Agora a gente vai multiplicar meios pelos extremos. E a gente vai descobrir esse L, ó. Só tá sobrando ele. Então vai ficar 3,1 vezes 10 a menos 6 multiplicado por 1 e 1,7 vezes 10 a menos 8 vezes L multiplicado por 1. Né? Meios pelos extremos aqui. É como se fosse 1 sobre 1 aqui do outro lado. Então vai ficar esse valor, vou só copiar os valores. 1,7 vezes 10 elevado a menos 8 vezes L tem que ser igual a 3,1 vezes 10 a menos 6. Pronto. Agora esse valor que está multiplicando L passa dividindo. Então vai ficar, ó, meu Deus do céu, como eu odeio aula à distância. Toda aula eu vou dizer isso, não me canso de repetir. É muito chato. No quadro isso aqui seria muito mais voado. Vai ficar L é igual a 3,1 vezes 10 a menos 6 dividido sobre, né, dividido por 1,7 vezes 10 a menos 8.
Aí divide número com número, potência com potência. Pega na calculadora. 3,1 dividido por 1,7. 3,1 dividido por 1,7. 31,17. Oh, meu Deus do céu. Não é assim não, calculadora. Pronto. Agora vai dar certo. 3,1 dividido por 1,7. 1,82. Então isso vai dar 1,82. Pega só 1,8. Primeira casa decimal. Então vai ficar 1,8. Repete a base. Diminui os expoentes. 10 a menos 6, 10 a menos 8. Diminuindo, vai ficar menos 6. Menos o menos 8. Cuidado com esse jogo de sinais. O de cima menos o de baixo. Menos 6 menos o menos 8. Menos 6 mais 8 acaba dando 2. (1,8) 1,8 vezes 10 ao quadrado. Ou 1,8 vezes 100. Dá no mesmo. O que dá um valor de 180. Transformando em número. 180 metros. É o comprimento do fio para que ele tenha essa resistência de 1 ohm, né? A gente acabou de calcular. O fio de cobre fininho tem que ter 180 metros para ele tenha resistência igual a 1 ohm. Vou até colocar em negrito e destacar aqui, porque essa é a nossa resposta. Aí, galera, eu vou salvar esse quadro e vou postar lá nas plataformas, tá? Para vocês terem acesso. E aí eu já vou finalizar nossa aula, porque tenho aula marcada com outras salas ainda. O ruim de aula à distância é isso, porque eu não estou escrevendo, eu estou digitando. E resolver assim a equação é muito demorado. Mas é isso, eu queria aqui agradecer a presença de todos vocês que resistiram até o fim. Aulazinha curta, né? Mas a gente finalizou a segunda lei de Ohm. Beleza? Ok. A gente finalizou a segunda lei de Ohm. E a partir de agora a gente pode resolver boa parte daquelas questões lá, até onde tem leis de Ohm. Tranquilo? Minha próxima aula com vocês vai ser sobre potência e energia elétrica gasta em uma residência, né? Potência de um aparelho e energia elétrica gasta em uma residência. Que pega muito no Enem essas questões aí. O Enem pega muito. Eu vou até trazer questões do Enem lá. E da UES. Tá bom? Então, no mais, beijão, se cuidem. Hashtag mais perto que longe da gente voltar à rotina. Ok, bye bye, tchau, tchau. Fiquem com Deus. Valeu, Gustavo. Até mais, irmão.